Graça e paz, amados. Vamos nessa hora agora entrar, por quinto ponto, Nós paramos no quarto sobre as verdades que os religiosos escondem, as chamadas verdades bíblicas, E sobre isso eu queria falar sobre algo muito importante. Uma das grandes coisas que é colocada, encaixada, entrelada em nossa vida é uma grande questão muito importante. É sobre o pecado. Aí você deve dizer: Franco, lá vem você de novo com o pecado. A grande questão é, amados irmãos, é que temos de dar uma interpretação verdadeira a respeito da palavra. Lá em Romanos, capítulo 3, dizendo assim, 3:21: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, quem crê, porque não há distinção, todos pecaram e são carentes da graça de Deus, da chamada glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para a manifestação da justiça, por Deus ter na sua tolerância deixado impune os pecados anterior cometido. E mais na frente, como é maravilhoso, no versículo 8, 3, ele diz assim, capítulo 8, verso 3: Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, fez isso Deus enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo já muito já falado, muito comentado, mas eu quero puxar outra coisa com você hoje, outra linha de pensamento. Eu falo sobre a questão de que nos foi atribuído desde a infância, desde atributos, já dogmas e outra série de questões que vem declarando em nossa fé, de que Ele veio lavar e purificar os atos cometidos do homem. Bom, a grande questão é, Ele veio em forma de pecado, em forma de ser, em forma de homem. E é bom lembrarmos que nos escritos, nos originais, que é outro assunto que vamos ver mais abertamente sobre esse assunto, que toda a parte, desde o Antigo ao Novo, aponta sobre iniquidade, consequências erradas e desvio de conduta, do homem para com o homem e para com Deus. Porque esses desvios falam do homem interior e não do ato cometido. A grande questão nunca foi o ato cometido. A grande questão é o homem que fez o ato, o autor do crime, o autor do ato que sim, que tem que ser justificado. Se Cristo veio justificar o ato do pecado, ele teria que se fazer ato de pecado e não se fazer pecado, para que nós agora encontrássemos redenção nele. Uma das grandes verdades ocultas é essa, de que na verdade a libertação é do homem e não dos seus atos. Essas purificações, perdões por atos feitos, por atos cometidos, para que se limpe os atos, isso é meramente sistema ainda dogmático do século 13, 14, que veio ainda instigando no coração do homem. Lutero tentou fazer ainda um remanejamento, mas a ideia ainda continua, ainda perdurou, porque a ideia de purificação vem no sentido de que, se o que te torna pecado é o ato, então o não cometimento da ato te torna santo. Aí que vem a grande relação com Cristo.
A questão com Cristo era interior do homem, o que sai dele, e não simplesmente o que ele toca, o que ele pega, o que ele come. A grande questão vem que quando o interior que promove o mal, sim, é declarado. Então, hoje entendemos que a Bíblia desde o princípio trata para o homem do homem. Para o homem e todo homem. O pecado está e é o homem. O homem se tornou pecado em si. Todo o seu desvio de conduta, pensamentos e erros se tornaram duvidosos e levados a fracasso. E a restauração, na verdade, não veio de purificação do meu mentir, do meu pecado, do meu falso agir, mas do homem interior que sou, que promove esses atos. Então a grande verdade é essa. A questão é interior. Quando ele lava e purifica e restaura o interior, as ações exteriores, que nada são, nada menos é do que a interpretação verdadeira do que é dentro. Então o que dentro é curado, saneado, limpo e lavado, começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, exteriormente vai ser trabalhado. Deus não trabalha purificando o pecado cometido. Deus trabalha no autor do pecado cometido. Essa é a verdade que tem que ser proclamada do Evangelho da Paz. A salvação do homem interior. Não por um singelo religioso, mas pela verdade concreta. Mais do que pedir perdão porque mentiu, enganou, roubou, até matou, é dizer: Senhor, sou mentiroso, homicida e enganador. Muda. E aí a sua natureza vai ser contagiada pela nova natureza. E aí suas atitudes antigas serão deixadas para trás. Embora continuemos ainda, algumas são tão fortes, tão ferrenhas, que não conseguem ser saídas de nós porque queremos e necessitamos dela. São aquelas que queremos que Deus tire, mas ao mesmo tempo, se Deus tirar, sentimos falta e uma angústia interior grande e tremenda. Por isso é necessário a entrega do ser interior, para que agora os atos proclamados desse ser sejam de verdade, de valor e de honra para o Senhor da glória. Amém? Então lembre-se, a Bíblia declara: o homem em si se tornou pecado por suas angústias, dúvidas, dores, desvio e maldade. O homem não é mau porque comete o ato. O ato mau que mostra o que o homem é interiormente. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe vocês.